E aí pessoal, tudo bem? Agora a gente vai começar a ver a parte que realmente é de programação orientada a objetos, né? Na primeira aula a gente conseguiu se familiarizar um pouquinho mais com a linguagem C++, os recursos que ela tem a mais que C, né? Algumas coisas que são diferentes. E aqui a gente vai ver o assunto que é o mais importante da matéria, sem o qual a gente não consegue fazer mais nada. Então é muito importante que você entenda hoje o conceito de classes. Então classes elas vão ser tipos definidos pelo usuário. Ela vai conter características de um determinado conceito, comportamentos de um determinado conceito. E com conceito aqui eu quero dizer tanto classes que sejam numéricas, por exemplo, você quer fazer uma classe que modela um número complexo, ou que modela um triângulo, um círculo. Você quer fazer uma que modela um conceito de computação, como por exemplo uma pilha, uma fila. Ou você quer fazer uma classe que modela um conceito do mundo real, como uma pessoa, um carro, um motor. Então tudo isso é possível. E a gente vai ter duas faces aqui do problema. Algumas pessoas vão projetar classes e outras vão usar. As pessoas que projetam a classe, ela precisa conhecer tudo sobre aquela classe, desde o que é a interface pública ali, até os detalhes de implementação. E uma pessoa que vai utilizar uma classe, ela precisa saber só aquilo que é, como que ela usa aquela classe, né? Um paralelo muito interessante disso é, por exemplo, a gente utilizar um carro. Quando você utiliza um carro, você tem ali aquela interface pública, quer dizer, como que você dirige um carro? Tem um volante, tem o câmbio, tem os pedais. Se você souber utilizar essas ferramentas básicas ali, você dirige o carro. Você não precisa saber o que tem no motor, qual que é a potência, como é que funciona, pistão, não sei o que. Você não tem necessidade de saber isso, só quem projetou sabe. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai projetar uma classe e você vai saber tudinho sobre como é que ela funciona. E outras pessoas vão poder usar ela só a partir dos pontos das ferramentas ali, do volante, do pedal, do câmbio que você vai deixar para ela usar. Isso daí é um conceito de encapsulamento que vai proteger a sua classe para que ela não seja utilizada da maneira indevida. Tá legal? Eu vou mostrando esses conceitos, mas o que eu quero que você fique bem claro é que uma classe é uma definição de um tipo que vai servir um propósito para um projeto seu aí, tá? E um objeto, que é a nossa disciplina de programação orientada a objetos, vai ser, de maneira bem simplificada, o que? Uma instância daquela classe, ou seja, quando você declarar uma variável daquela classe, daquele tipo que você definiu, aquela variável lá é um objeto da classe. Beleza? Vou passar agora alguns slides e mostrar alguns exemplos de código para vocês verem as particularidades que tem no C++ e também entenderem os conceitos. Aqui ó, recapitulando, as classes do C++ são uma ferramenta para a criação de tipos personalizados de dados. Você pode pensar no primeiro momento, para que eu vou precisar de tipo personalizado, professor? Você está muito louco. Bem louco! Mas não é não. Daqui a pouco você vai ver que é importante você criar um vocabulário para o seu sistema. E depois as classes vão sair desse próprio vocabulário aí. O seu programa vai ficar mais organizado e vai ficar mais com compartimentos ali mais bem especificados. Tá? Mas o que são tipos? Um tipo é uma representação concreta de um conceito, de uma ideia. Então se eu tenho o tipo float, por exemplo, em C++, ele representa ali com todas as operações e as coisas associadas a ele, o tipo matemático e o conceito matemático de número real. Né? Então é isso que é um float. É um tipo de dados de programação que reflete as características de um conceito matemático que é o número real. Então, resumindo em uma única frase, uma classe é um tipo que é definido pelo próprio usuário. Não é um tipo nativo, um tipo que já vem com a linguagem, é um tipo que você define. Aí uns exemplos. Você poderia ter um tipo motor no programa de automobilismo. Imagina que você estivesse lá modelando alguma coisa de corrida e tal. Um personagem em um jogo. Um tipo parágrafo se você estivesse fazendo um editor de texto, por exemplo. Um tipo proteína, se você quisesse ter uma variável ali que contém toda a informação sobre uma determinada proteína em um programa científico de biologia, por exemplo, etc, etc. Você vai ter que traduzir o vocabulário do seu problema para o programa. Né? Olha lá,
Um programa com tipos que representam conceitos do cenário da aplicação, ele tende a ser melhor. Mais bem escrito, mais fácil de entender, mais bem projetado, fácil de modificar e assim por diante, né? Uma coisa que vocês vão ver também é que cada classe vai cuidar das suas próprias tarefas. Então, seu programa vai ficar mais modularizado. A gente chega lá. A ideia fundamental da criação de tipos uma das coisas, é a separação entre detalhes específicos de implementação, como que os dados estão dispostos ali, quais são as variáveis, a implementação de cada função. Isso daí diz respeito somente a quem está projetando aquela classe. E as propriedades que são essenciais para a sua utilização, que são a maneira que você vai disponibilizar ao projetar uma classe. Você vai disponibilizar alguns pontos de entrada para quem for usar. E quem for usar pode ser você mesmo, mas também pode ser outras pessoas, se você colocar aquela classe à disposição, né, da comunidade. Então você vai ter uma parte que é privada, que só você sabe, e uma parte que é pública, que todo mundo pode usar. Lembrando do mundo real aquele exemplo que eu falei do carro, né? Não é necessário você conhecer todos os detalhes técnicos de um carro para você poder dirigir. Na verdade, isso serve para muitas outras coisas, né? Por exemplo, aqui ó, a interface pública de um carro é volante, pedal, alavanca de câmbio, se você quiser olhar aqui velocidade e tal. Então isso daqui que você precisa para dirigir um carro. Você precisa ir toda hora ficar lá abrindo para ver o motor, queria ver como é que foi projetado. Mesma coisa um celular. O celular tem a tela, tem botão, tem as suas saídas aqui de áudio, de coisa. É isso que você precisa para usar. Você não precisa ver blueprint de projeto, você não precisa ficar abrindo ele toda hora, né? Então, isso daqui é interface pública. Isso aqui é detalhe de implementação privado, que diz respeito a quem projetou. Tá aqui, ó, umas definições importantes. Uma classe é um tipo definido pelo usuário, né? Isso aqui estou repetindo 1000 vezes para entrar na cabeça mesmo. Uma classe consiste em membros de dados e funções membro. Membros de dados vão ser variáveis que você vai declarar. Por exemplo, você pegar uma pessoa, poderia ter membros de dado, nome, idade, peso, altura. E funções membro são comportamentos que tem aquela pessoa. Se você pegar um carro, por exemplo, você teria lá uma função membro acelerar, uma função membro frear, uma função membro trocar de marcha e assim por diante. E esse mesmo carro poderia ter lá membros de dados potência, torque, velocidade atual e assim por diante. As classes vão ter construtores e destrutores, que são responsáveis respectivamente pela inicialização de um objeto e a destruição dele. Membros, tanto de dados quanto funções, vão ser acessados através de ponto ou seta, dependendo se é uma variável comum ou um ponteiro para uma variável, né? Igual a gente fazia com struct. Os membros públicos, provêm uma interface e os membros privados guardam detalhes. Então a gente vai ter seções na nossa classe lá quando estiver escrevendo que vão ser públicas e outras vão ser particulares, privadas, que são private. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Uma struct, então, se você já entendeu o conceito de classe, ela vai ser como se fosse uma classe onde todo mundo é público, tudo é público. Aí o que acontece? Fica desprotegido. O exemplo da última aula do tempo, do hora, minuto, segundo, é bem representativo, porque se tudo for público ali nesse negócio de hora, o cara poderia ali setar, por exemplo, uma hora que é inválida. Se você faz uma classe e você disponibiliza métodos ali, funções para o cara setar o tempo, você pode fazer testes. Você fala assim, você setou uma maior que 60 aqui para minuto, ou você colocou uma hora aqui 1000, e não fazer, não deixar que a sua hora seja corrompida pelo usuário, tá? Beleza, então vai ter declaração de membros de dados, protótipos de funções. Essas duas partes vão estar geralmente num arquivo. Aí você vai ter a definição das funções membros, geralmente também num arquivo separado. E depois, quem for utilizar um programa que tem a função main lá, em outro arquivo ainda. Ou você pode ter tudo junto, mas em geral, assim, o padrão é que seja cada um num arquivo separado. Tá? Geralmente, a declaração de membros de dados e os protótipos das funções
vão estar em um arquivo .h, que é de header, que significa cabeçalho em inglês, que é como se fosse a definição da classe. Os protótipos, as definições das funções mesmo vão estar no arquivo .cpp, que é um arquivo que ali você vai implementar cada uma daquelas funções ali, falar que jeito que ela funciona e tal. E depois seu arquivo principal, obviamente, também é um .cpp, né? Essa é a maneira mais organizada de você dividir. Assim, ó, H é um cabeçalho, o CPP, que é o circle.cpp, que implementa as funções membros, e o programa principal aqui, que eu chamei de principal.cpp. Como é que eu compilo esse negócio aí? Agora tem um monte de arquivo. Se você quiser compilar, você poderia colocar aqui, ó, G++. Aqui tem o "-std igual a C++11, que é caso o seu compilador não esteja para funcionar todas as coisas de C++11. Então, você poderia colocar essa opção, que o padrão que você quer é o C++11. Se o seu já estiver configurado, você pode tirar esse comando aqui. G++, circle.cpp, principal.cpp, coloca todos os arquivos .cpp, né, quantos tiverem no seu projeto. Aí, -o, quer dizer, eu quero que esses arquivos se tornem o programa executável principal.exe. Tá? Aqui nesse caso só tem 2 CPP. Eu não preciso listar o H aqui, tá bom? Ele vai estar incluído nos outros aqui já. Vamos tomar então aquele exemplo da classe tempo, que foi feito na última aula já. Mas agora eu vou fazer passo a passo aqui certinho. Ó. Vou criar um novo arquivo. Vou salvar ele com a extensão .h. Vou colocar aqui tempo.h. H é o arquivo de cabeçalho. Ó. Arquivo de cabeçalho. E é H, por que não é C? Porque é de header. Tá? Header, vamos ver só. Como que eu vou definir? Esse arquivo aqui vai ser para eu definir a minha classe. O que tem dentro da minha classe? E depois eu vou fazer um outro arquivo que eu vou implementar algumas coisas. A minha classe, para começar, eu tenho a palavra reservada class. Class tempo, por exemplo. O nome da classe, o identificador, vai ser o nome do seu tipo. Como se fosse int, float, double, igual você faz para declarar um tipo normal. Quando você for fazer uma variável lá, um objeto do tipo tempo, você vai colocar lá tempo e colocar o nome dele. Então, o nome do seu tipo, tempo. A convenção, quer dizer, o senso comum, a tradição aqui do C++ é você colocar a classe com letra maiúscula, tá? Existem algumas outras convenções, tipo colocar C tempo e tal, mas eu não gosto. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Aí depois você abre e fecha as chaves e coloca um ponto e vírgula, igual era em struct. Para que serve esse ponto e vírgula? Eu poderia fazer mais de uma definição de classe aqui, eu poderia colocar a minha função main aqui embaixo. Então, ponto e vírgula finaliza a definição da sua classe aqui, tá? Aí depois eu tenho duas coisas. Eu vou ter a definição dos membros privados e dos membros públicos da classe. Primeiro eu vou fazer aqui os membros privados. Quer dizer, o usuário do seu tipo não vai ter acesso a esses caras aqui diretamente. Eu vou fazer aqui, ó, int. Tem hora, minuto, segundo. É uma declaração de variável, ó, normal. O que quer dizer isso aqui? Que a minha classe tempo ela tem um campo nela a hora, um minuto e um segundo. E eles não são acessíveis de fora da classe. Só a classe tem acesso a eles. Ó. Ele faz parte de uma seção que eu chamei de private, privado, particular. E agora eu vou fazer uma seção pública. Essa parte, sim, é acessível de fora, para quem for usar o seu tipo de dados. Aqui, geralmente, eu vou ter um construtor. Para que serve um construtor de uma classe? Ele vai inicializar os membros de dados. Tá? Esses aqui são os membros de dados. Ó, membros de dados. O construtor ele vai inicializar eles com valor default. Ou você pode ter, por exemplo, uma inicialização onde você recebe os valores. Esse aqui é um outro tipo de construtor, onde você já passa, eu queria inicializar uma hora com tal valor. Vou fazer uma função aqui, setTempo.
em que o usuário vai entrar com hora, minuto e segundo, e eu vou inicializar as minhas variáveis também. E vou fazer uma função void imprime, que serve para imprimir a hora que você estabeleceu lá na sua classe. Além disso, também é interessante você criar um destrutor. Tá? O destrutor serve para quê? Ele serve para destruir o objeto. Então aqui você está inicializando e aqui você está destruindo. O construtor sempre vai ter o mesmo nome da classe. E o destrutor sempre vai ter o mesmo nome da classe, mas antecedido por um tio aqui. Tá? Uma classe assim, ela não tem nada para ser destruído, certo? Hora, minuto, segundo, essas coisas são todas estáticas aqui. Para que vai servir geralmente o destrutor? Você poderia ter aqui, por exemplo, um vetor de alguma coisa aqui, que depois você ia alocar memória e tal. Então, para desalocar memória, por exemplo, você desalocaria aqui dentro do destrutor. E se você tivesse algum outro tipo de recurso que precisa ser devolvido para o sistema operacional, no destrutor é o lugar para você fazer isso. A gente vai ter alguns exemplos para frente, vai fazer algumas coisas semelhantes. Tá? Então aqui está o meu arquivo de cabeçalho, belezinha. Vou criar um novo arquivo, ó, Ctrl N. E vou salvar ele aqui agora como tempo.cpp. Aqui eu vou fazer a implementação do que foi falado. Aqui eu falei o que tem na classe. Aqui eu vou implementar. Antes de fazer isso, esqueci de falar para vocês que tem aqui algumas coisas que a gente precisa falar para o compilador. Pode ser... Quer ver? Só. Para eu implementar aqui as coisas que estão no cabeçalho, eu tenho que incluir o cabeçalho aqui. Ó. Include o quê? Tempo.h. Pode ser que seu programa seja bastante complexo e que em alguns arquivos tenha o mesmo include, tempo h, neles. Você não quer incluir ele várias vezes, você só quer incluir uma vez. Tá? Para que isso aconteça, eu tenho que colocar aqui, ó. Se não foi definido ainda o tempo h, define tempo h. E aqui embaixo eu coloco end if. Isso aqui fala para o seu compilador o seguinte: se ainda não foi definida essa classe aqui, defina ela. E aqui termina aonde que é para definir. Ó, do define até o end if. E aqui tem meu if, tá? Beleza, aqui eu defini, eu incluí, né? Tá vendo que aqui eu não estou usando menor e maior, tá? Porque não é uma biblioteca que já tem na linguagem. É um arquivo que está no mesmo diretório do outro, né? Então é só você colocar aqui entre aspas duplas. Aí eu preciso definir as coisas, eu preciso definir... Quer ver? Eu vou copiar aqui, ó. Sempre faço isso. Todas essas funções aqui, elas precisam ser definidas aqui, tá? Como é que eu faço? Quero definir tempo. Tempo é a minha função que inicializa. Quando o cara vai lá e cria um objeto da classe tempo, é ela que vai colocar valor. Então eu vou colocar aqui, ó, hora igual a 0, minuto igual a 0, segundo igual a 0. Beleza? Isso aqui inicializou. Só que isso aqui não é uma função comum. É uma função que pertence à classe tempo. E aqui na implementação eu tenho que colocar um identificador de escopo. Quero falar assim, essa função tempo aqui pertence à classe tempo. Então eu tenho que colocar assim, ó, tempo, dois pontos, tempo. O que significa isso? A função tempo que é membro da classe tempo. Aqui mesma coisa, ó, tempo. Agora eu vou definir esse outro construtor aqui. Daqui a pouco vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês por que tem dois. Aqui eu recebo um valor de hora, um de minuto e um de segundo. E faço o quê? Hora recebe esse valor HH, minuto recebe MM, segundo recebe SS. Tá? Isso aqui é uma maneira de inicializar, isso aqui é outra maneira de inicializar. Set tempo. Mesma coisa, muito parecido com esse daqui. Vou até copiar. Ó.
A setTempo pertence a quem? Opa, eu estou falando da setTempo, que é lá da classe tempo. Então isso aqui é obrigatório, tá? É um identificador de escopo, não se esqueça. Aí, eu poderia fazer simplesmente a mesma coisa que está aqui, só que tem aquele problema. Hora, minuto, segundo, não pode estar fora de alguns padrões aí, né? Ó. Quer ver só? Eu vou deixar desse jeitinho por enquanto, para você ver como é que dá para usar errado. E aqui, ó, eu vou trocar isso aqui para setTempo. Que elas fazem a mesma coisa, né? Então, se o cara tentar inicializar dessa maneira aqui o tempo, ele chama essa função e inicializa, que faz a mesma coisinha. E imprime. Imprime eu vou usar a função, o operador ali, operando o cout, né? O comando cout para imprimir. Ela também pertence ao tempo. O cout pertence a quem? Exatamente, aí o string. Tem que colocar aqui o using namespace também. Cout, o que eu vou imprimir? A hora num determinado formato. Quer ver só? Vou inventar um formato aqui, ó, que é chave, abre chave, imprime hora, aí 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundo, e imprime uma outra chave. A minha classe, quando eu chamar ela, a função imprime dela, ela vai imprimir a data, a hora, no formato assim, chave, hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundo, e fecha a chave. Essa função tempo, ela não tem nada dentro dela, tá? Poderia falar aqui que ela é a tempo, de tempo e tal, e falar que ela está vazia, porque não tem nada para ser destruído. Como ela não tem nada, ela é bem simples, eu vou tirar ela daqui e vou fazer aqui mesmo. Ó. Ela é uma função que não tem nada dentro. Tá? Eu posso definir algumas funções simples, funções membros simples, na própria definição da classe. Então eu tirei ela de lá. Aqui tem um arquivo CPP. O que esse arquivo CPP faz? Especifica como é que funciona cada coisa. Né? Enquanto esse daqui, ó, ele funciona como uma listagem das coisas que compõem a minha classe. Agora eu vou fazer um terceiro arquivo para utilizar essas coisas aí. Eu vou chamar o arquivo de aula2.cpp. Vou incluir as coisas aqui, ó, aí o stream, vou incluir a minha classe, tempo, using namespace, int main, return 0. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável. Ó. Primeira vez no curso a gente vai criar um objeto de uma classe. Como é que eu faço? Tempo, vou colocar aqui, padrão. Pronto, criei. Como é que eu fazia um inteiro? Int x. Como é que eu faço um tempo? Tempo, padrão. Coloquei o nome dele aqui, o identificador dele de padrão. O padrão 1. E se eu quisesse criar um tempo passando as horas para ele lá? Eu tinha um outro construtor. Tempo, vou colocar aqui assim, custom, e passo. Eu queria agora, ó, 11 e 20 e sei lá quantos segundos. Vou chutar aqui, ó, 36. O que vai acontecer? Ao declarar a minha variável dessa maneira aqui, ele chama qual construtor? Esse que é vazio, ó. Ele não recebe nenhum parâmetro. Ao declarar a minha variável dessa maneira aqui, qual construtor que ele chama? Esse aqui. Por quê? Porque ele recebe 3 inteiros aqui, ó. 3 inteiros. Beleza? E agora eu vou mandar imprimir, ó. Hora padrão. Deixa eu tirar isso aqui. Hora padrão. Como é que eu faço para imprimir? Padrão 1 ponto imprime. Tem uma função mesmo que chama imprime. Né? Vou pular uma linha. Hora customizada. Custom.imprime.
Vamos ver como é que vai funcionar esse negócio aí? Deixa eu aumentar de novo o tamanho dessa fonte. Ó, pessoal, algumas pessoas que viram o primeiro vídeo não estão acostumadas a mexer com o prompt aqui do Windows, né? Nossa, essa fonte ficou demais, né, velho? Deixa eu colocar menor um pouquinho. Não estão acostumados a mexer com o prompt do Windows, então você tem que navegar. Ó. Se eu der um G++ aqui, aula2.cpp, ele vai falar, ué, que arquivo que é esse aí? De onde você saiu com isso? Porque ele não está nesse diretório. Eu tenho que navegar até o diretório. Ó. CD, desktop, uai, cadê? Área de trabalho? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos que eu ensino outra coisa. Dir. Beleza. CD, OneDrive. Tá vendo só? Tem alguns comandos. Dir. Dir serve para quê? Para você ver o que tem naquele diretório lá. Eu errei aqui porque o meu Windows atualizou e daí o desktop ele foi parar dentro do OneDrive, né? Então agora, ó, desktop. CD aulas. CD code. Então eu tenho que navegar até o diretório. A gente está acostumado a fazer isso no Windows Explorer, né? Quem usa o Windows ou qualquer outra ferramenta que seja visual. Aqui dentro do code, ó, aqui está meu arquivo, ó, tempo CPP, tempo H, aula 2. Aí aqui dentro eu compilo, né? Então, o comando para você navegar é CD, que significa alguma coisa directory, não lembro mais. Change directory, é para você mudar o diretório. E o dir é para você listar o que tem no diretório, tá? Básico aí. E para voltar, cd ponto ponto ele volta, ó. Joia? Então, G++, eu tenho que listar todos os meus CPPs aí. Primeiro é tempo.cpp, aula2.cpp e vou criar um executável que chama aula2.exe. Se eu não tiver feito nada errado, vai dar certo. Vamos ver. Comentário mais idiota que eu fiz. Opa, tem errado aqui, ó. Errou! HHMMSS não foi declarado. Vamos ver o que eu fiz errado aqui. Ah, aqui, ó. Tá vendo minha imprime? Eu mandei imprimir o nome dos parâmetros dessas funções aqui. O que eu tenho que imprimir aqui é o nome dos meus atributos, ó. Hora, minuto, segundo, né? Então eu imprimo hora, minuto, minuto ou minutos? Minuto e segundo. Aí agora vai dar, quer ver? Espero que sim. Aí sim. Para você limpar o console quando fica horroroso assim, tem um comando também CLS, que é Clear Screen. Opa, aí, ó. Beleza. Aula 2 tá aí. Ó que legal. Quando eu criei uma hora padrão, tempo aqui, ó, sem passar nada, o que aconteceu? Ele chamou, cada vez, ele chamou o construtor padrão. Cadê? Esse aqui, o padrão. Inicializou todo mundo com 0. Quando eu chamei o construtor customizado, olha lá, 11, 20 e 36, ele criou uma hora para mim, customizada. Aí, se eu quiser mudar uma hora aí, eu venho aqui, ó, por exemplo, no padrão, eu quero que o padrão set time, set tempo, né? E eu quero passar uma hora aqui, agora é 11 e 25. E vou colocar 0. Aí eu posso imprimir de novo, ó. Hora padrão atualizada. E mandei imprimir. Tem que compilar novamente, é claro, né? Porque eu fiz uma modificação no meu código. Compilou? Aula 2. Vou colocar um barra N aqui, ó. Senão vai ficar tudo na mesma linha, fica feio. Aí, ó. A hora padrão era 0, a hora customizada era 11, 20 e 36. Aí eu vim aqui, mudei o tempo da hora padrão e mandei imprimir. Olha lá, ela imprimiu ela atualizada. Então, ó,
tenho duas instâncias, dois objetos da classe tempo aqui, duas variáveis separadas. Cada uma vai ter os seus atributos e isso é totalmente separado, é compartimentalizado, né? O padrão 1 cuida das suas coisas e o custom aqui cuida das outras. O setTempo aqui, ó, é uma função, só que eu chamo ela a partir do objeto, né? Aí, o cara pode vir aqui e falar isso aqui, ó, que a hora é 110:25, não sei o quê. Vai acontecer o quê? Vai dar erro de compilação? O meu computador vai adivinhar, por exemplo, que está errado isso daí, que não existe a hora 110? Não. Meu computador simplesmente ele obedece. Então, cabe ao projetista da classe tomar cuidado para que a sua classe seja usada corretamente. Tá? Eu acho que isso é filosófico, né? Você poderia falar assim, ó, o cara que se vire lá, né, assim, e use a classe certinho. Só que a gente pode colocar mecanismos que evitem que a sua classe funcione da maneira incorreta. Então eu poderia vir aqui nesse setTempo, por exemplo, e falar assim, ó, se o cara passou um valor de hora para mim que é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a 23, aí eu atualizo a hora com a hora que ele passou. Se não, eu falo que a hora é 0. Só de sacanagem. O cara tá inventando hora aí. Minuto e segundo. Se minuto for maior ou igual a 0 e minuto não, mm. Quero saber se o valor que o cara passou está errado, né? Não o que eu já tenho. Se mm for menor ou igual a 59, então ok. Eu atualizo o minuto que o cara falou. Se não, eu vou lá e falo que o minuto, na verdade, é 0 também. E o segundo. Se o cara passou o segundo no intervalo correto, eu atualizo. Se não, eu falo que segundo é 0. Esse negócio de falar que segundo, hora e minuto é igual a 0 é uma decisão minha. Você poderia simplesmente não setar. Não, deixa que estava antes. Se o cara mandou setar numa hora que não existe, você não seta. Mas eu estou falando aqui que se o cara colocou uma nota errada, eu estou punindo ele colocando 0. Tá? Aí como é que eu posso fazer isso? O meu programa, vou vir aqui no principal. Estou colocando hora 110, vou colocar aqui segundo 70. Que hora que vai sair aqui? Dada essa regra que eu acabei de inventar, 0 horas, 25 minutos, porque 25 é válido, e 0 segundos. Vamos ver? Compilo novamente. Limpo o console. Aula 2.exe. Olha lá, ó. Viu só? Aqui eu barrei o cara. Não vai colocar a hora nada a ver aqui não. Então é isso. Classe ela vai encapsular um conceito, que nesse caso aqui é uma hora, né? A gente abstrai aqui, né? A gente só ficou com a parte do conceito de hora que interessa para nós, que é o minuto, segundo e hora, né? Todas as outras coisas que envolvem tempo estão abstraídas, quer dizer, a gente sabe, mas não está escrito. E a gente evita, a gente dá só uma interface pública para o cara. Se ele vier aqui no meu código e falar assim, não, quero acessar, quero vir aqui e falar assim, ó, padrão 1.hora e quero colocar aqui 1100. Ó, tá vendo? Ele está tentando acessar hora, que é igual a gente faz em struct. O que vai acontecer? Vamos ver aqui. Opa, tá vendo aqui, ó? Hora de tempo é privado. Você não pode fazer isso daí, olha lá. Está declarado como privado bem aqui, ó, hora, minuto e segundo. Então o cara não consegue mudar na hora, a não ser da maneira correta. Top, hein? Top. Agora eu vou fazer um segundo exemplo de uma classe círculo. Ela é um tipo de DAS que vai representar aqui o conceito de um círculo, né, da figura geométrica, vai ter os atributos, as características de um círculo e também os comportamentos. A gente vai ter algumas coisas que a gente vai poder fazer aqui, algumas funções. Tá? Vou fazer em dois arquivos também, um .h e um .cpp. Aqui, do lado esquerdo, embaixo, tem uma representação de classe. Isso daqui é baseado na UML.
O ML significa Unified Modeling Language, que é a linguagem unificada para modelagem, utilizada muito para modelagem de sistemas orientados a objeto. Isso daqui, ó, é parte de um diagrama chamado diagrama de classes da UML. Isso aqui é a maneira que eles utilizam para representar uma classe. Repara que isso daqui é totalmente independente de linguagem, tá certo? Se eu quisesse fazer com Java, com C++, com Python, com qualquer linguagem orientada a objeto, isso daqui poderia ser utilizado. O diagrama ele tem 3 seções aqui, ó, o nome, uma seção para a gente listar os membros de dados, aqui ó, os nomes, os tipos, e uma seção para listar as funções membro, desde aqui que é o construtor, até as outras funções que têm algumas finalidades mais específicas. O objetivo do curso não é estudar o ML, não é estudar a modelagem, né? Isso provavelmente você vai ver em uma disciplina específica de engenharia de software, alguma coisa nesse sentido. Mas ela é interessante de saber um básico da OML aqui, só para representar as classes de uma maneira que seja mais tranquila e mais gráfica, tá, ok? Vamos dar uma olhada no código aqui da classe Circle. Aqui eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o meu circle.h, onde eu vou definir tudo que tem dentro da minha classe, certo? Começando aqui pelos include guards, né? Include guards, isso aqui chama include guards. Daqui a pouco eu escrevo para vocês verem como é que escreve. Se não for definida ainda, o circle.h define circle h. Até onde? Em div. Isso aqui são include guards. Para que serve? Acabei de falar aquela hora, para evitar que seja incluído mais de uma vez e dê problema. Class circle, ponto e vírgula aqui, não se esqueça. A minha parte privada de um círculo, baseado naquele diagraminha de classe UML lá que eu mostrei aquela hora. O que vai ter? Vai ter um float, que é o raio, chamei de radius, ponto e vírgula aqui. E vai ter 2 inteiros, que são as coordenadas do círculo, do centro do círculo, x e y. A parte pública vai ser as funções membro. Só que, professor, não pode ter função membro que é privada? Ué, pode, só que ela não vai poder ser utilizada pelo usuário da sua classe. Se tiver uma função membro que está aqui dentro do private, o que acontece? Ela tem que fazer algum tipo de serviço interno e ela serve só para organizar o seu código. Se ela tiver que ser usada por alguém que estiver usando a sua classe, né, ela precisa ser uma operação do seu tipo, ali, um comportamento do seu tipo, ela tem que estar no public. Vou fazer um construtor padrão, circle, que não recebe nada, vou fazer ele inicializar as coisas tudo com 0. Um circle que recebe tudo, float, int e int. Uma outra coisa interessante é você poder atribuir valor default, valor padrão para um determinado membro de dados lá, algum atributo da sua classe. Se você colocar aqui, ó, igual a 0, o que quer dizer? Na hora que o usuário for criar o círculo, se ele colocar só o primeiro, os outros dois vão ser colocados 0. Se ele colocar o primeiro e o segundo, o último é colocado 0. Normal, igual valor default de função que não tem nada a ver com classe. Tá? Eu vou deixar assim, para a gente já testar. O destrutor, circle, que não tem nada aqui para ele destruir também. Então eu vou fazer igual no outro exemplo. E agora eu vou fazer as minhas funções membro que tem que são para interface, que são para o cara utilizar. Eu vou colocar aqui uma função para cálculo da área do círculo, uma para diâmetro do círculo. Vou colocar uma função que é para você mudar o raio. Ele recebe aqui um valor float, que é um valor que você vai falar que o raio agora é aquilo lá. Vou fazer uma set origin, que serve para você entrar com um valor e mudar a origem, né, o centro do círculo onde que ele está. E vou fazer um float get origin, por exemplo, para você saber aonde que o círculo está. Float não, get radius, desculpa.
para você saber qual que é o raio do seu círculo. Essas coisas aqui, você tem que tomar muito cuidado. Isso daqui é chamado normalmente de setter. Isso aqui de getter. Para que é necessário isso? Porque essas funções são públicas e o seu dado é privado. Não tem como você saber o valor do x e do y lá da sua interface, lá do seu programa principal, porque você não consegue acessar o x e o y. Então você pode fazer getX, getY. Para que serve isso? Para você obter o valor atual daqueles atributos lá. E o set? Você também não consegue modificar, porque eles são privados. Aí, através de uma função set, você consegue mudar o valor. E, geralmente, a função set, ela vai ter ali as regras. Como eu fiz lá no tempo. Tinha que ser maior que 0, menor que 60 e tal. Então, você vai poder fazer isso. Aqui, por exemplo, você não poderia colocar um raio negativo no círculo. Isso é interessante. Está aqui a definição da minha classe. Ela está, ó, para você ver. Vou colocar aqui do lado direito o ML. Ó. Tem tudo o que tem no ML. Repara que aí no ML, o sinalzinho de menos, ele significa privado. E o sinalzinho de mais significa público. Então, tudo que estava com menos foi para a seção privada. Tudo que estava com mais foi para a seção pública. Beleza? Vamos fazer a implementação agora. Vai chamar circle.cpp. Primeira coisa que eu faço é incluir o meu arquivo circle.h, né? Porque é onde está a definição da classe. Como eu já ensinei para vocês, como é que eu faço normalmente? Copio esses caras aqui para não esquecer de nenhum. Isso aí vocês sabem, gente. Isso aí é só uma prática minha, né? Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Aqui, eu já começo aqui, ó, colocando em todo mundo o meu identificador de escopo. Beleza? Porque a função circle é de círculo. A função setOrigin, ela é da classe círculo. Assim por diante. Aqui, o que eu vou fazer? Radius recebe 0. X e Y recebem 0. Essa é a minha inicialização padrão. E no inicializador que tem recebe parâmetros. Eu vou colocar R aqui. XX. Aqui eu não preciso colocar o valor padrão. YY. Tira esse ponto vírgula daqui. Aí o que acontece? Radius. Recebe RR. X recebe XX. E Y recebe YY. Beleza? Normal. Como a gente fez também aquela hora no tempo. E agora, o que mais? Vou fazer as minhas funções aqui da interface. Área primeiro. Qual que é a área de um círculo? Return, radius, que multiplica raio, que multiplica o quê? Pi. Né? Vou colocar aqui, ó, 3.141592. Tá bom. Não vamos nem usar a constante π de biblioteca nenhuma. Diâmetro. Como é que eu faço? Return raio que multiplica 2. Né? Poderia fazer até perímetro aqui, né? Que seria 2 vezes π vezes o raio. Faria até mais sentido. Vou também fazer o getter e os setters. Set radius. Eu vou receber aqui um parâmetro raio, RR aqui, que eu vou testar e verificar se ele pode ser colocado no raio ou não. Então, ó, se RR for maior do que 0, raio recebe RR. Se não, raio recebe quanto? 0. Sempre eu estou mantendo aqui o meu estilo, né? Aqui a mesma coisa. Só que origin x, y, y, o cara pode colocar o valor que ele quiser, na verdade, né? É todo o plano cartesiano aqui bidimensional. Então eu vou fazer o x receber xx, y receber yy e já era. Então x, y, y eles são privados só para a gente manter a coerência, mas eles são acessíveis aqui. E o getRadius, eu retorno quem? Radius. Para que serve isso? Essa variável aqui ela não é acessível.
Se eu quiser saber o valor dela, eu chamo a função getRadius, ele retorna para mim lá. Bom, tá aqui. Você pode incluir quantas outras funções você achar aí, tiver ideia, na hora que você estiver reproduzindo esse código aqui, você pode fazer aqui se você quiser. Agora eu vou fazer uma função main, aula 2, vou colocar aqui C de círculo, ponto CPP, include IOStream, include circle.h, using namespace, int main, beleza, return 0. Esse é um programa aqui que eu já vou usar a minha classe círculo. Se eu fizer ela circle, vou fazer aqui, ó, círculo padrão, C1. O que vai inicializar aqui? Ele vai colocar o raio 0, x0 e y0. Mas eu não preciso fazer isso, é o padrão. Vou fazer um círculo C2, que eu vou inicializar ele com um raio. Poderia ser assim também, com chave, no C++11. Mas eu vou fazer assim, fica mais claro aqui. Sei lá, 15.7 o raio, o x é 8.9 e o y é menos 5.1. E o círculo 3, C3, que eu vou inicializar só o raio. Que eu vou colocar aqui que o raio dele é 7.7. Nesse caso, o círculo C3, o que acontece? Ele vai chamar qual construtor? Ele vai chamar esse, né? O segundo aqui. Vai inicializar o raio. E o que vai acontecer com o x e y? Ele vai colocar valor default. Então vai ficar 0 e 0. Vamos fazer uns testes aqui? Cout. Deixa eu ver qual função que eu posso chamar. SetUr, getRadius. Acho que eu vou incluir uma função aqui de impressão. Ó, uma função void imprime. Quer dizer, ela não faz, ela não retorna nada, ela vai ser só uma questão de impressão. Aqui eu vou incluir IOStream using namespace std. Ela vai chamar circle imprime. Vou fazer assim, ó, cout. Vou fazer daquele jeitinho que eu estava imprimindo nos comentários lá, ó. Uma chave, aí imprimo raio. Acho que vou até escrever aqui, ó. Radius igual. Radius. Deixa eu tirar isso aqui. Aí depois, vírgula, x é x, y é y, fecha a chave. Beleza? Círculo C1. Eu vou deixar assim, ó. Só pular um espaço. C1 ponto imprime. Vou copiar aqui, ó, para o C2 e para o C3. E vou pular aqui uma linha em cada. Barra N, vou pular um aqui só para não ficar feio. Barra N. Vamos testar esse negócio aqui, ver se funciona. Circle.cpp menos, aula, cadê? 2c.cpp menos o, qual que é o nome do meu arquivo? Aula 2c.exe. Momentos de tensão. Aí, funcionou. Aula 2c. Tá aí. O primeiro círculo que ele criou tem valores 0, 0, 0. O segundo, 15,788.
os x e y aqui era para ser inteiro, né? Ele colocou 8 e menos 5, perfeito. E o último, 7.7, 0 e 0. Eu tinha esquecido que a nossa origem era inteira. Vou até trocar aqui. Não vai fazer diferença absolutamente nenhuma, quer ver? Aí, ó. 8 menos 5 e 15.7 e o outro é 7.7. E as outras funções a gente pode usar também, as outras funções membro. Ó. Se eu quiser, por exemplo, C1.7 radius. Eu quero que o raio dele seja 10. E eu queria que a origem dele não fosse mais no 0, 0. Queria que ela fosse em 5 e 7. Beleza, mudei o meu C1. Agora eu posso falar para ele imprimir de novo, por exemplo. C1.imprime. Ele modificado. Olha só, cout. Circle 1 modificado. Faltou um N aqui. Ele imprime. E eu coloco aqui, ó. Área. Vai dar C1.área. Inline. Cout. Diâmetro. C1.diâmetro. Inline. Vou até pular a linha a mais aqui, só para ficar bem claro. Recompilando. Limpando a tela. Tá aí. Faltou aqui um barra N aqui. Barra N. Limpando a tela. Peraí. Aí. A círculo C1 era 0, 0, 0. Modifiquei ele, coloquei raio 10, x em 5 e 7. Qual que fica a área? Raio quadrado, que é 100, multiplicado pelo π, que é 3,14. Então a área deu 314,159. E qual que é o diâmetro? É 10 vezes 2. E eu poderia ter usado elas de várias maneiras com os outros círculos que eu fiz aqui também. Era essa parte inicial que eu queria mostrar para vocês. Já tem um material para vocês darem uma treinada, né? Tentem refazer essas classes que eu mostrei no vídeo. Tentem fazer funcionar, compilá-las, né? No próximo vídeo eu vou mostrar um pouco mais de recursos que tem da linguagem C++ e da programação orientada a objetos para a gente ainda utilizar melhor o conceito de classe. Beleza? Então, bons estudos e até a próxima aula.